de um livro lá no primeiro ano que línguas era uma construção, como se fosse uma construção de uma casa. Aquela palavra edificar é uma construção. Mas só que há 14 anos atrás eu levei um coreano lá na igreja que ele falou que a chave para os milagres é a oração em línguas. Aí eu mergulhei para entender sobre isso. Que quanto mais você ora em línguas, mais você se edifica. Edifica a sua fé, edifica os dons que existem em você. Cresce a unção que tem em você. Por exemplo, até a unção de cura que a pessoa tem, a unção de profética, de profetizar. O que ele tem de dom, quando ele ora em língua, ele aumenta 10 vezes mais. Porque é uma força espiritual que ele ganha. É mais ou menos assim. Um dia eu estava orando em línguas em casa, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Depois que eu tive o entendimento que era importante orar em línguas. Aí veio um versículo na minha mente. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Aí quando veio esse versículo na minha mente, eu pensei, mas como pode ser cheio do Espírito Santo? Eu orando em língua e pensando. Aí veio a resposta. Orando em línguas, você está sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí eu continuei orando em língua. Aí veio outro versículo na minha mente. Fortalecei-vos no Senhor Aleluia. e na força do seu poder. Aí eu falei, mas como? Jesus, que tremendo, Jesus. Como eu posso me fortalecer no Senhor? Pensando, orando em língua, você está se fortalecendo. Glória a Deus. Então, a chave, Aleluia. e lá no nosso canal, quando nós fazemos muitas lives sobre oração em línguas, muita gente testemunha. Eu tive cura interior orando em línguas. Aleluia. Eu fui liberto orando em línguas. Eu tive Aleluia. dons ativados Glória a orando em Deus. línguas. Então, a oração em línguas é uma chave poderosa. Entenda só. Uma coisa que a pessoa precisa entender que está assistindo. Você tem um controle quando você ora em língua. É que alguns, na época que eu comecei a ensinar sobre isso, até na nossa igreja, pastor, eu pensava que para orar em língua nós tinha que sentir aquele fogo, aquela unção, no culto da ceia, o poder de Deus. Não tem nenhum lugar no versículo na Bíblia que fala que nós só pode orar em língua quando sentir. A Bíblia fala, quem ora em língua se edifica. E baseado em Coríntios 14, uma vez eu fiz uma live versículo por versículo, Coríntios 14, ali está claro que nós temos o controle, que podemos orar em línguas na hora que quiser. Por quê? Coríntios 14 não ia existir se não tivesse controle. Porque Paulo está querendo pôr controle. Porque eles iam para o culto, eles oravam em língua, não tinha palavra, não tinha louvor, não tinha tudo, eles oravam em língua. Ele falou, não é desse jeito. Continue orando em língua, mas na hora do culto tem palavra, tem louvor, Aleluia. tem revelação. Glória a Deus. Então, se não tivesse controle, por que Paulo escreveu Coríntios 14? É porque tem controle. Ele falou, vocês não vão orar nessa hora. Quando vocês forem orar no culto, ore consigo mesmo. E Paulo também fala, o segredo de Paulo está lá em Coríntios 14. Ele falou, dou graças a Deus que eu oro mais em língua do que todos vós. Ele está escrevendo para uma igreja de Coríntios que estava orando muito em línguas, mas de uma forma errada na questão do culto. E ele fala assim, eu ainda oro mais do que vocês. Meu Deus. Está lá em Coríntios 14, eu oro mais do que vocês. Então, a oração em línguas, Aleluia. você Glória tem a o controle, Deus. você pode orar, eu gosto de falar, o tempo que quiser e o quanto que quiser. Eu faço o desafio no nosso canal, 1 hora no mínimo em línguas, todo dia. Se você orar em línguas 1 hora por dia, em 3 meses, você fizer isso 3 meses, faz o desafio, 1 hora em línguas todo dia, em 3 meses, você vai ver a revolução que vai acontecer na sua vida. Aleluia. Meu Glória Deus, a Deus. glória a Deus. Muito interessante esse ensinamento, né? Porque nós vínhamos de um tempo, e eu ouvi muito isso, eu tenho 26 anos de fé, que você não pode ficar falando em mistério à toa. Você não pode ficar falando à toa. Você tem que sentir a presença de Deus para você poder. E eu gosto muito de orar em línguas. Eu gosto. Mas precisa ter, pastor, o entendimento, né? Porque quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim. Infelizmente, a gente vê muito, às vezes, as pessoas querendo demonstrar espiritualidade falando em línguas. E não é para isso, né? Deus fala assim, olha, quando você falar em mistério, você está edificando a si. Então, eu já vi um pregador, e eu quero até compartilhar isso aqui com os irmãos. O pregador chegou, falou a paz do Senhor, leu o texto da Bíblia e ficou falando em mistério 40 minutos. Não teve interpretação, eu não entendi nada, saí de lá esperando o que ia vir da palavra, eu não consegui entender. Então, isso entra o que Paulo escreveu em Coríntios 14, né? Que eles faziam isso, chegavam no culto, todo mundo orava em língua e Paulo falou, não é assim. E quando nós falamos da oração em língua, não é nem no culto. Assim, pode no momento do culto, tá lá o louvor, é no seu dia a dia, é em casa.
Porque você Glória está a se Deus. edificando, você está em casa, Olha sendo cheio. isso. E sendo cheio, para você chegar no culto cheio. Não é nem no culto ali, não é uma preocupação do culto. Você orar 1 hora em línguas, nós fala em casa. E aí chegar em casa, chegar na casa de Deus, você vai adorar, vai ter louvor, vai ter palavra. Glória a Deus. E mesmo se você quiser orar baixinho para não atrapalhar o culto, não ter palavra, ou tem um momento, às vezes tem um momento que está fluindo, você vai orar, você tem que seguir aquele momento. Mas é mais em casa. É que a oração em língua é tão interessante que é um dom. Se você for nas igrejas renovadas pentecostal, perguntar quem tem, 90%, 80% vai falar que tem, né? Pelo menos na grande maioria que eu sei. Glória a Deus. Eu sei que tem mais do que não tem, 60%, 70%. Então, é algo que quase todo mundo tem, mas pouca gente tem entendimento, até no meio pentecostal. Um pastor uma vez falou, minha irmã mandou até uma mensagem para mim, pastor, fiquei triste ontem. O pastor falou assim, a oração em língua não serve para nada, só Meu serve Deus. para edificação. Eu falei, ele falou tudo. Glória a Deus. Ele falou assim, não serve para nada, só serve para edificação. Glória a Deus. Sejamos edificados por ela. Seja edificado. Então, Glória a Deus. Eu falei assim, mãe, ele já falou tudo. Já tem vários benefícios, mas se for só esse de edificação, tá ótimo. Que é o principal. Que é o né? principal. Né? Ô, pastor, e também assim, dentro do nosso questionamento, né? Eu vejo, às vezes, quando uma pessoa manifesta com demônio, eu vejo as pessoas tentando expulsar, falando em línguas. Eu aprendi que o demônio ele sai em o nome do Senhor Jesus. É certo orar em línguas para expulsar demônio? Não. Eu vi até um Não vídeo, um pastor. Não sei se aquilo é real, porque hoje em dia nós vemos os cortes, você não sabe até que ponto é real, não, mas o cara parece que possesso, e aí o pastor começa a falar, e ele faz assim, o rapaz faz assim, parece que aparentemente parece que está possesso, mas não sabe se ele é possesso ou tem problema mental, também tem isso. E vai na direção do pastor, e o pastor começa a orar em línguas desesperadamente. O demônio sai em nome de Jesus. Na verdade, a pessoa não é ensinada. A língua não é para expulsar demônio, é para edificação pessoal. Então, o que eu vou estar expulsando? Você expulsa em nome de Jesus. Mas só o que acontece? Como a pessoa não tem entendimento, ele tem medo. O que faz ele orar em língua, às vezes, é o medo quando ele enfrenta um demônio. Eu já vi pessoas dando vibrada no passado. Aquelas bíblias grandes. Sai, demônio! E aí não é desse jeito. Através da palavra. Não, teve uma igreja que parece que manifestou, isso é real, manifestou demônio usando alho para expulsar. Meu Deus. Começou a espremer alho. Simpatia. É vampiro Meu que diz que tem medo de alho. É. Então, falta de entendimento. Meu Deus. É no Deus nome do de céu. Jesus. Fala assim, em meu nome expulsarão demônio. Já fala, é meu nome. Sinais seguirão Glória os que a Deus. crê, Aquele né? que crê. Em meu nome Glória expulsarão a Deus. demônios. Então,